Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui para mais um vídeo de validação e dessa vez Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. Primeiro peço desculpa por minha cara de cansada, mas é que eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez, já deu pau no som 2 vezes já, tive que dar uma mexida nesse microfone, acho que agora vai. Então, antes da gente começar o vídeo, peço por gentileza, se você curte o nosso projeto, o nosso processo aí, inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, comente, compartilhe com a galera e entre no nosso grupo do Telegram, porque é lá que a gente faz as análises, posta, né, essas análises aqui, as análises pré-jogo, né, posta lá o guia completo e o resuminho, né, no nosso grupo do Telegram com o link pro guia completo. Beleza? Primeiro deixa eu explicar para vocês por que a gente vai fazer um jeito diferente, né? Porque já está sendo feito as análises, né? É por um motivo simples, porque eu tô gravando nessa quarta-feira, nos últimos minutos aí da quarta-feira, e a gente teve jogo, né? Nessa quarta-feira, Atlético Mineiro e Fortaleza, o jogo acabou 3-3, então eu precisava fazer a validação da rodada 33 antes de eu atualizar o filtro, né? Então foi por isso que a gente fez desse jeito, beleza? Acabei fazendo as análises dos jogos em off. Então já sei tudo que eu tenho que falar, meio que já sei, porque eu já tinha gravado antes, né? Mas a gente vai aproveitar e fazer a análise do jogo. Na verdade, a análise eu já fiz também, a validação eu já fiz também. A gente vai fazer a validação do Atlético Mineiro e Fortaleza. Beleza? Mas como esse vídeo vocês estão vendo pela primeira vez, sem spoiler, vamos lá, deixa eu passar aqui com vocês. Primeiro a gente vai falar da nossa apresentação da rodada completa, né? E depois a gente fala um pouquinho se houve evolução ou não, né? Deixa eu só atualizar aqui a páginazinha, acho que tá bom assim. Bora lá, então. A gente teve o primeiro jogo, então foi Sport Recife 2, Atlético Mineiro 4. A gente tem sempre dois índices, né? A síntese confiável e a lista completa, né? Então a gente teve 20% na síntese confiável e 43,75% na lista completa. A lista completa vocês vão ver que algumas coisas ela vai divergir um pouco os números, né? A gente tentou travar no 24, eu tô pensando até em travar no 23, na verdade. Mas nem todos os indicadores geram, né, uma tendência. Então por isso vocês vão ver que alguns jogos vão ter menos de 24, mas a maioria tem 24, tá? Vasco com Juventude 3, 100% no síntese confiável e 45,8% na lista completa. Internacional 2, Bahia 2, 60% na síntese confiável e 47,8% na lista completa. São Paulo 0, Bragantino 1, 40% na síntese confiável e 45,8% na lista completa. Corinthians 0, Ceará 1, 80% na síntese confiável e 41,7% na lista completa. Cruzeiro 0, Fluminense 0, 75% na síntese confiável e 46% na lista completa. Vasco 0, Botafogo 0, Vitória 0, Botafogo 0, 60% na síntese confiável, 57,1% na lista completa. Flamengo 3, Santos 2, inversão aqui, né? 50% na síntese confiável e 70,8% na lista completa. Mirassol 2, Palmeiras 1, nosso grande exemplo de acerto na rodada, 80% na síntese confiável e 71,7% na lista completa. E finalizando aqui, Fortaleza 2, Grêmio 2, 80% na síntese confiável e 58,3% na lista completa. Conclusão da rodada, na síntese confiável nós tivemos 63,8%, 30 acertos de 47 indicadores. Na lista completa, 52,7%, 124 acertos de 235 indicadores. Resultado disso. Não foi bom. Eu acho que pelas últimas rodadas, principalmente pela última rodada que foi muito boa, né? A gente vai ver no relatório de evolução. Eu acho na verdade que nossa meta para síntese confiável é acima de 70%. Acho que de 69% e para cima é a nossa meta de acerto, nossa média de acerto. E na lista completa, eu já falei algumas vezes já, é acima de 60%. Então não foi bom. Eu acho que a gente tem que melhorar aí o filtro que vai sair dessa análise aqui vai ser um filtro mais interessante.
Então, é o que a gente espera aí. E a gente vai ver já que ele teve um bom resultado aí no jogo do Atlético e Fortaleza, já dando um spoiler para vocês. Mas indo agora para o nosso relatório de evolução, aquela nosso slidezinho, né? Sem muito o que falar também. A gente teve evolução nos números, né? Foi o diagnóstico que a gente teve, né? Menos 18,4% na síntese confiável, um colapso considerável, né? E menos 2,9 pontos na lista completa. O que traz pra gente assim, a gente não chegou no nosso índice da lista completa, nem na última rodada que foi muito boa. A gente já chegou num índice excelente, vocês vão ver agora no próximo slides. Nosso pico de performance até coloca ali 82,2%. É muito difícil repetir isso, né, galera? Assim, foi um acaso ali, 63,8%. Eu diria que o 63,8% está mais próximo do que a gente vai atingir em média do que 82,2%. Acho que a gente fazer mais de 80% nos índices mais confiáveis acho que é muito difícil e um pouco irrisório. Ele fala aqui sobre o que acertou, né? O que salvou esse índice foi o jogo do Vasco, né? 100% mesmo que foi um placar atípico, né? A gente não esperava que o Vasco não vencesse em casa. Mas salvou, né? Ele tirou ali o XG pré-jogo, né? Que contradiz o XG do cálculo. Então, uma média simples contradiz o XG do cálculo, que provavelmente deu nosso problema aí. E ele tirou os over 0,5, over um escanteio, né? Você tem um escanteio nos primeiros 2 minutos, que foi um grande problema nosso na rodada anterior, né? Aí ele fala aqui um pouco do jogo do Vasco, né? Que é um filtro que a gente vai ter que trazer para o filtro, e a conclusão do filtro. Beleza? Então é isso que foi mais ou menos a evolução dele ou não dessa rodada. O filtro a gente vai atualizar, né? Eu não vou atualizar o filtro no jogo do Atlético Mineiro, tá? Mas eu vou atualizar esse filtro que eu usei no jogo do Atlético Mineiro, porque esse chat de validação, ele teve alguns erros, ele teve muita dificuldade em trazer os jogos da 32ª rodada, e eu percebi que foi uma configuração que eu não tinha mexido, que eu não tinha atualizado no próprio Gemini. Então foi um vacilo meu, na verdade, por isso que ele teve dificuldade. Agora parece que ele tá indo bem, só que nessa dificuldade que ele teve, ele criou o filtro pro jogo do Atlético, e por incrível que pareça, até que deu certo o filtro do jogo do Atlético. Mas eu vou atualizar o filtro novamente, vai ser o filtro que a gente vai usar pra rodada do final de semana, né, que tem Sport Flamengo e Santos e Palmeiras, né, vai ser esse filtro que eu vou tirar desta lista. O jogo Atlético e Fortaleza não vai entrar. Não vou gerar um filtro a partir dele, beleza? Porque senão confunde muito, e eu até poderia trazer essa partida, mas não faria muito sentido, né? Então vamos trabalhar por rodada aqui. Beleza? Então, indo lá pro jogo do Atlético, que eu fiz também a análise, vou passar aqui com vocês item por item, tá bom? Então ele vai falar aqui, taxa de acerto nos índices mais confiáveis, 80%, 4 de 5. Resultado no intervalo, acertou, né? Atlético Mineiro ou o empate. A gente vai ver por que ele deu a dupla chance aqui. Isso já é algo que o filtro traz. Terminou 2-0 o primeiro tempo, terminou 2-0 para o Atlético. Quantidade de gols, over 2,5. A partida teve 6 gols, bateu tranquilamente. Ambos marcam, sim, bateu também. Chutes ao gol, over 7,5, tivemos 13. Só o Atlético teve 8 chutes ao gol. Resultado final, a vitória do Atlético não bateu nos acréscimos, né? O Atlético tomou gol nos acréscimos, gol de empate aí. E aqui passando item por item, a gente teve, primeiro, na lista completa, a gente teve 15 acertos de 24, 62,5% de acerto. Ou seja, com o filtro, que eu ainda vou melhorar o filtro, porque eu não confio na configuração anterior do prompt, a gente teve 62,5% de acerto e 80% nos mais confiáveis. É o que a gente busca. De novo, 80% em todos os jogos é difícil, né, pessoal? Não vai rolar. Mas 62,5% na lista completa eu acho que dá para atingir. A gente provou aqui, mesmo com um filtro que não é um filtro confiável, ele conseguiu trazer essa margem de acerto pra gente. Então vamos passar indicador por indicador. Primeiro, resultado, né? Que era a vitória do Atlético, não confirmou. O Atlético tomou um empate no finzinho. Quantidade de gols a gente viu que já bateu, né? Over 2,5. Mesma coisa do ambos marcam sim.
Quantidade de escanteios, a tendência era o over 9,5 bateu, tivemos 15 escanteios. Quantidade de cartões, a tendência era over 4,5 não bateu, tivemos só 3 cartões. Quantidade de finalizações, tendência era over 23,5 bateu, tivemos 29 finalizações. Quantidade de chutes a gol, a gente viu lá em cima, né? Era a quantidade, a tendência era over 7,5. Bateu, né? Desculpa aí. É que eu tô gravando, a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, é meia-noite e pouca já. Bateu, né? Tivemos 3 chutes ao gol. O resultado do intervalo, a tendência era empate. Não confirmou, mas vocês viram que por conta do filtro ele subiu pro mais confiável, o empate ou o Atlético. Obviamente a odd era baixíssima para isso, né? Mas é um filtro, ele já filtra, já falou, ó, não entre seco nisso aqui. E eu entrei na entrada, tá? Mas eu vou falar disso depois. Quantidade de gols do intervalo over 0,5 bateu. Quantidade de escanteios do intervalo under 5 não bateu. Tivemos 8 escanteios no intervalo. Esse é esse indicador 10 tá sendo difícil de bater, viu? A gente vai ver nas outras ligas aí como é que foi isso. Resultado do segundo tempo, vitória do Atlético não foi confirmada, né? Quem venceu o segundo tempo foi o Fortaleza. Quantidade de gols do segundo tempo, over 0,5 bateu, tivemos 4 gols. Quantidade de escanteios do segundo tempo, over 4 bateu, tivemos 7. Dupla chance mandante o empate bateu. Empate anula, Atlético não bateu, void. Handicap asiático, Atlético menos 0,75 não bateu. Placar exato 2-1 não bateu. Escanteios 10 minutos, 1 escanteio, né? Bateu, teve escanteios 4 minutos. Times com mais escanteio, o Atlético bateu, 9-6. Times com mais cartões, o Atlético bateu, 2-1 em cartões. Isso aqui tive uma odd bem interessante, viu? Time com mais finalizações, o Atlético bateu, 17-12. Chutes a gol, o Atlético bateu, 8-5. Tempo com mais gols, segundo tempo, bateu, 4-2. E essa odd estava odd de 2 e pouquinho, eu sei porque eu peguei essa odd. E análise de performance, no Atlético Mineiro, porcentagem, posse de bola acima de 55%, bateu, 59%. Só que o XG, o Atlético ser maior que o Fortaleza não. O Fortaleza tem o XG maior. Eu vou tirar esse indicador aqui, não tem muito sentido trazer esse indicador pra gente aqui. Desnecessário. E aqui a conclusão da análise, né? Ele fala sobre isso, e o filtro, né? E a gente não vai acabar não usando porque essa partida não entra pro filtro. Então assim, o que isso mostra pra gente? Que mesmo que a 33ª rodada teve um indicador abaixo daquilo que a gente esperava, só o filtro dele, que não é um filtro confiável, trouxe um nível de acerto grande pra gente. Obviamente, baseado em uma partida só, a gente vai trabalhar com o filtro já atualizado para as 2 partidas do final de semana, no dia 15 aí. Mas já é já mostra um caminho, assim, legal que a gente começou para baixo, porque a análise da 33ª rodada não foi boa, mas o primeiro jogo, a partir desse filtro, já foi positivo. Esse número, se a gente atingir próximo desses números aí, é o que a gente está buscando aí. Foi até 80% no mais confiável, até a mais do que a gente busca. Beleza? Então é isso, a gente tem... falando um pouquinho sobre o projeto, né? A gente tem ideias novas. Eu já tinha falado para vocês, eu tô fazendo testando uma banca aí, partindo do guia, fazendo um prompt de entrada com coleta de odds, cálculo de valor, cálculo de stake e com filtro também para as entradas, tá? Esse projeto só vai começar em 2026, tá bom? Não vai começar esse ano, ainda preciso validar muito e para passar esse tipo de informação preciso estar muito seguro de que está funcionando, tá? Então é um processo novo, projeto novo, né, que vai começar a funcionar em 2026, porque a gente vai testar ele em novembro, dezembro. A gente já testou em outubro, não do jeito que eu gostaria, deu bom, tá? Eu vou apresentar esses números no futuro. Não perdemos, financeiramente não foi perdido nada, mas eu quero um resultado melhor ainda, então esse mês está bem positivo até agora. No grupo do Telegram seria muito interessante vocês entrarem, porque a gente vai fazer nessa data FIFA, vai começar a fazer os primeiros testes com seleções, porque obviamente, né, ano que vem é ano de Copa do Mundo e eu tenho um projetinho de fazer todos os jogos da Copa do Mundo, então eu preciso começar a testar esse prompt com as seleções, né? Obviamente eu vou testar com os jogos eliminatórios, não devo fazer amistoso, nunca curti muito amistoso, então não devo fazer, tá? Não deve ser agora que eu vou fazer amistoso.
Então a gente vai fazer com as eliminatórias aí. Nessa quarta-feira já tem as eliminatórias da Europa, mas provavelmente esse vídeo não vai sair depois desses jogos. Mas entre no grupo que durante essa data FIFA vai ter mais uma rodada, a gente vai fazer os jogos das seleções. Beleza? Bom, é isso. O vídeo foi um pouquinho mais rápido, mais acelerado, porque eu já estou fazendo ele pela terceira vez. Mas peço por gentileza, se você gosta dessa ideia, venha com a gente, aprenda com a gente. Eu estou mais sofrendo para configurar esses microfones e gravar vídeo do que fazer as análises. Então assim, por isso é super importante que você entre no nosso grupo do Telegram, mas acompanhe aqui porque as validações são feitas aqui. Eu nem sempre posto as apresentações das validações no Telegram, eu pretendo fazer isso em vídeo mesmo. Vou fazer um vídeo falando só sobre esse jogo aqui do Atlético, da gente fazendo um vídeo que vai para outras redes sociais. Então estou pensando assim em fazer vídeos mais curtos para as outras redes, gerar cortes desses vídeos. Então siga a gente nas outras redes sociais. A gente está separando, né, as contas porque são processos diferentes, né? Então, por exemplo, o Brasileirão a gente faz toda a rodada do Brasileirão. Então a gente vai fazer uma conta nas outras redes sociais, né? No YouTube é tudo uma coisa só. Mas nas outras redes, nas outras redes dos vídeos curtos, né, e verticais, a gente vai ter contas para o Brasil, para a Europa e para as seleções, tá? Então eu vou fazer diferente porque os filtros são diferentes para todas elas. Na verdade, cada competição tem o seu filtro. Mas até por calendário ser diferente, assim, a gente não vai misturar muitas coisas, beleza? Eu acho importante também. No YouTube tudo misturado, mas nas redes sociais a gente vai separar um pouquinho, até pra gente gerar volume. E por conta principalmente do nosso projeto futuro e da banca, pra gente vai ser melhor separar. Beleza? Mas siga a gente lá em todas as redes sociais, por favor. Confie nesse projeto. Aqui é tudo autenticado, não autenticado não, mas é tudo sem filtro. Vocês veem que foi ruim, eu mostro que foi ruim, foi bom, eu mostro que foi bom. Obviamente eu quero que seja bom e a gente vai trabalhar para que fique bom. Mas eu não escondo nada, aqui é real. Se for legal, vai ser legal, se for ruim, a gente vai trabalhar para melhorar. Beleza? Então peço por gentileza que você inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo, comente, compartilhe com a galera. Entre no nosso grupo do Telegram, porque lá a gente vai postar todas as entradas. Postamos os jogos do Atlético, tem o guia lá para você conferir. Não apago nada. No grupo do Telegram eu só apago se tiver informação errada. Por exemplo, eu errei uma data, um horário ou uma rodada. Aí eu apago. Se não, eu deixo lá. Quem quiser auditar, tá lá para auditar, beleza? Não. Aqui eu tenho só medo da inteligência de errar o cálculo por um erro meu ainda de configuração. Mas nosso processo é ensinar ele a analisar os jogos. E isso a gente está fazendo. E separar as contas, até importante que eu estou separando as contas deles também. Então até para isso vai ser legal separar as contas. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Provavelmente o próximo vídeo vai ser fazendo a validação da Premier League. A gente teve uma evolução na última rodada da Premier League. Eu não sei se eu subi vídeo disso ou não. Acho que subi. Será? Não lembro. Mas a gente teve uma evolução que foi legal. Acho que eu não subi, na verdade. Foi legal, a gente teve uma evolução porque eu tava bem preocupado com o Premier League, um campeonato que eu curto muito, né? E a gente não tinha tido uma boa primeira validação. Na segunda a gente foi bom e agora eu tô curioso para ver como foi a terceira rodada. Curioso também para ver as outras ligas. La Liga me deu uma quebrada na banca. Pra vocês terem ideia, até abrindo o coração pra vocês assim. Até na banca eu deixo tudo que ele manda, eu faço. E na La Liga, como a gente tem pouco filtro, ele me tirou 14 entradas. Que me quebrou em muito escanteio lá, acabou me quebrando pra ter tido. E mesmo assim a gente teve um lucro positivo, hein? Mesmo assim a gente teve um dia positivo. Então assim, pra vocês verem que tudo é testado e eu não filtro nada. Obviamente que eu tô ensinando ele a não cometer esse tipo de erro. E a partir das próximas rodadas eu espero que ele não cometa esse erro. Então, mas assim, próximo vídeo, provavelmente, próximo vídeo, Premier League e depois La Liga. Beleza? É isso, valeu, até a próxima.